Fala pessoal, não vou enrolar muito não, tá? Vamos começar aqui a falar do Botafogo, que logo mais amanhã, né, às 21h, 21h30, se não me engano, transmissão da Globo, terá aí o São Paulo pela frente, pela Libertadores. Tem aqui nesse vídeo, tem Globo Esporte, tem SBT Esporte de Rio, tem ESPN, tem Sport TV, tem Band, tem tudo sobre o Fogão na televisão hoje. Então, não se esqueça de curtir o vídeo, comentar, compartilhar, se inscrever no canal e ativar o sininho para receber avisos. Mas curta mesmo, porque só 6%, 7% de quem assiste dá like no vídeo. E dar like é de graça e ajuda muito o canal a se expandir até um alcance maior. E também só 11% de quem assiste os vídeos é inscrito. Então existe uma grande chance de você assistir o vídeo agora e não ser um inscrito. Então confere se você é inscrito aqui no canal. Se não for, deixa o like. Então, bora pro vídeo. Semana que é especial, são 3 cariocas nas quartas de final da Conmebol Libertadores. Daqui a pouco tem reportagem especial passeando aí pelas origens de Fluminense, Botafogo e Flamengo. Amanhã tem Botafogo e São Paulo ao vivo na Globo, depois de Mania de Você. Esse jogo vai ser no Nilton. A Júlia Guimarães está por lá, trazendo informações pra gente aí do Fogão para esse jogo. Tudo bem, Júlia? Oi, Escobar. Gente, a Júlia foi para um apagão agora, daqui a pouco a gente fala com ela, né? No jogo que fechou a 26ª rodada. É agora? Chama a Júlia? A Júlia tinha preparado um material pra gente gravadinho aí, então ela vai trazer as notícias do Botafogo agora pra gente. Vamos lá. Bem, um abraço para todo mundo. Restam pouquíssimos ingressos para esse jogão de amanhã entre Botafogo e São Paulo, partida de ida das quartas de final da Libertadores. O Botafogo vai ter 2 retornos importantíssimos nesse jogo. Estavam suspensos no fim de semana pelo Campeonato Brasileiro. Um deles, o técnico Arthur Jorge, volta a comandar a equipe ali então no banco. E dentro de campo, Gregory, volante, titular absoluto do meio de campo dessa equipe, retorna então. Danilo Barbosa fica como opção entre os reservas. Para essa fase da Libertadores, o Botafogo tem 3 novidades na lista de inscritos, jogadores que foram contratados ali na reta final da janela de transferências. O zagueiro Adrielson, o lateral direito Vitinho e o lateral esquerdo Alex Telles. O Vitinho foi titular contra o Corinthians no fim de semana, mas sentiu um pouquinho ali o ritmo de jogo. Pode ser que fique no banco de reservas e o Matheus Ponte seja o titular. Na esquerda, Alex Telles, que jogou cerca de 15 minutos contra o Corinthians, pode ser a grande novidade entre os 11 que vão começar jogando contra o São Paulo nesse grande duelo de amanhã aqui no Nilton Santos. Eu volto com vocês. Três times de uma mesma cidade nas quartas da Libertadores. É a primeira vez em 65 anos de história. Supremacia carioca no maior campeonato do continente. E pensar que tudo isso começou há muito tempo atrás, quando mentes brilharam e pessoas ousaram em lugares como esse aqui. Opa, tudo bem? Você mora aqui? Moro ali em cima. Curiosidade, por acaso você sabe a história desse lugar? Lógico que eu sei. O Fluminense foi fundado aqui pelo Oscar Cox. O cara trouxe o futebol pro Brasil, pro Rio de Janeiro e numa casa. Antigamente aqui era uma casa, inclusive. Então é um tricolor no berço do Fluminense. Lógico, engraçado você falar berço, porque também foi o primeiro time a adotar o futebol no Rio de Janeiro. Exatamente, sabe tudo. Agora, olha só, eu vou para as raízes rubro-negras. Pode ir a pé se estiver à disposição, que não é tão longe também. É? Então eu vou. Valeu. Valeu. Obrigado. Praia do Flamengo, 66. Fala, amigão, precisando de ajuda aí? Cara, na verdade eu tô sim. Eu tô procurando o local de fundação do Flamengo. Sabe se é aqui? É aqui mesmo, tem até uma placa ali atrás. Antigamente era um prédio muito menor, mas agora virou prédio comercial, gigante. Bota tempo nisso, em 1895. Cara, obrigado pela atenção, viu? Pela ajuda. Tamo junto. Mas agora eu tenho que seguir caminho porque eu tenho que contar sobre o início de uma história gloriosa. Valeu. Entendeu, né? Curar botafoguense tá fácil. A fase tá boa. Segue o líder do Brasileirão. Segue. Tudo bem? Tudo ótimo. Senta aí, vem cá, me dá uma ajuda. Tô procurando o local de fundação
do Botafogo. Eu sei que aqui era o primeiro campo de futebol do Botafogo, mas a fundação... As referências que a gente tem do próprio Botafogo é que um casarão ficava na antiga São Clemente, número 514. Antiga São Clemente, eu sei que era por ali. Você se incomoda de vir comigo? Não, vamos lá. Te mostro lá. Conversando com quem mora aqui, a gente descobriu que esse aqui é o 514 da antiga São Clemente, portanto, o local de fundação do Botafogo. Mas a história continua e a gente vai mostrar de outros cantos da cidade. Da Zona Sul para a Zona Norte, pelo caminho tradicional, o Rebouças. Aliás, no mês que vem, o túnel completa 57 anos. No futebol, Libertadores é sinônimo de tradição. Não é simples pavimentar uma história, leva tempo. Depois da primeira vez, o Flamengo esperou 38 anos para voltar a ganhar. Pegou gosto. Para se tornar o atual campeão, o Fluminense precisou se livrar de um trauma. E o Botafogo, forte como há muito não se via, enxerga uma grande chance com brilho nos olhos. É o Rio de Janeiro no centro das atenções. E ele também. Amanhã tem Flu e quinta-feira tem Fla aqui no Maracanã. Tricolores e rubro-negros abrem as quartas de final em casa. O Atlético Mineiro já era, o Galo vai virar franguinho, já virou. Não tem Pedro. Quem que pode decidir? Eu tenho que ir com o Gabigol, cara. Esse cara não desaprendeu a jogar bola. Pelo contrário, a gente confia nele e vamos em frente. É o bicampeonato da Libertadores. Amanhã o Nilton Santos também vai viver a sua noite de Libertadores. E é pra lá que a gente vai. Semana da Libertadores, hein? Vai pegar fogo, hein? R$5 de aumento. Dinheiro ou Pix. R$5 de aumento. Achei. Esse original. Cara, fala pra tu, pior que eu achava era o Palmeiras. Matamos o porco, agora é mole. Botafogo dele. É isso aí. Vai dar bom pra todo mundo. Vamos que vamos! 3-0, Nilton, casa cheia. Nas duas primeiras participações em Libertadores, o Botafogo foi à semifinal. O máximo que o clube conseguiu até hoje. É o único time carioca que não tem esse título, mas é o que vive o melhor momento. Serão dias intensos no Rio, a capital da Libertadores. Pela primeira vez na história, 3 times da mesma cidade nas quartas da Libertadores. Os 3 vão para a semifinal e aí vai ter Flamengo e Botafogo. Joguei pro universo. E o meu fogão encara o Botafogo amanhã. Esse jogo pela... Botafogo contra Botafogo? São Paulo. Eu tô tão nervosa. Lyon, Botafogo. Lyon. Apesar que o time titular contra o time reserva é melhor que muito jogo por aí. Olha muito lá, jogo. é o São Paulo, gente, pela Libertadores. E tem no elenco uma peça muito importante para a boa fase. O argentino Thiago Almada. Falamos muito dele por aqui ontem. Jogando nada. Com ele em campo, o Fogão tem uma excelente média de gols por partida. Olha só. A presença de Thiago Almada no Botafogo é o caso clássico de expectativa e realidade. E nisso, a realidade é muito mais animadora que a expectativa. O argentino, que se tornou a maior contratação do futebol brasileiro, começou a mostrar para o que veio. Desde que Almada começou a atuar na equipe, o time marcou 10 gols em 5 jogos, uma média de 2 gols por partida. Sem Almada, são 35 gols em 21 confrontos, aproximadamente 1,66 bolas na rede por jogo. O aumento é de pouco mais de 20% com o argentino em campo. Hoje, o alvinegro tem o melhor ataque do campeonato com 45 gols nas 26 rodadas.
Almada terá um curto período no Botafogo. De olho na Libertadores, o jogo diante do São Paulo nesta quarta é o tipo de confronto em que se espera um poder de decisão por parte do jogador. E esse crescimento de Almada, que fatalmente contribui para o melhor desempenho da equipe, é o que o torcedor precisa para elevar a confiança e tirar da garganta o grito de campeão. É um jogador importante e aí, aos olhos do todo, né? Muita gente só o percebeu na última partida. Sim. Mas quem entende futebol, quem gosta, quem aprecia, já percebeu e assiste aos jogos do Botafogo que ele já é um jogador importante desde que chegou, Lucas Pedrosa. Sim. Tanto que ele já chega, já faz uma duplinha ali com o Savarino e já se consolida ali. Se a gente tinha um Botafogo muito... quem será que vai jogar? Vai ser o Tiquinho assim? Vai ser o Igor Jesus assado? Quando chega o Thiago Almada, fica super estabelecido como é essa formação do Botafogo. Como você escalaria o Botafogo? Pra quando? Pra amanhã. O de sempre, não é mesmo, meus amores? Vamos lá, eu colocaria o meu querido John. O Vitinho tá ok, né, gente? O Vitinho tá ok? A gente tem que ver essa questão da minutagem do Vitinho. Ele mesmo falou, posso entregar mais. A gente teve o quanto ele fica confortável, mas eu já eu entraria com ele novamente. Bastos, Barbosa, e aí ali pelo lado esquerdo, o Alex Telles não consegue, eu acho que 90 ainda. Mas eu acho que eu começaria com o Alex Telles, depois talvez eu trocaria, tá? Porque as pessoas têm essa mania de botar o contrário, né? É verdade, é verdade. Eu começaria com ele. E aí, porque a gente já tem que entender que o Botafogo tem uma blitz inicial de 20 minutos importante dentro do estádio Newton Santos. Aí eu começaria com o Gregory, Marlon Freitas, Almada, Savarino, Luiz Henrique Igor Jesus. Igor Jesus. Igor Jesus, no momento, o momento é do Igor Jesus. Mas ninguém pode desprezar que quando o Tiquinho entra, ele sempre entra muito bem. Sim. E eu acho que o Tiquinho, ele é um caso como o Eduardo. O Tiquinho e o Eduardo, eles precisam começar a performar para você começar a ver a performance, sabe? Entrar não é o fator deles principal. Eu acho que os dois têm essa característica de deles terem que começar o jogo para mostrar o que podem. Mas, ô Pedrosa, você começaria do jeito que eu comecei também? Sim, esse é o melhor Botafogo do ano de 2024. Eu acho que o Igor Jesus está no momento iluminado. O Thiago Almada é um cara que flutua durante o campo inteiro, ele dá muita qualidade, porque dificilmente ele perde a bola, ele sempre tenta algo diferente também. O Savarino é o craque oculto do Botafogo, é aquele que muita gente não fala, mas está sempre participando. Eu falo aqui, o Savarino do meio pra frente é um dos jogadores mais inteligentes taticamente do futebol brasileiro. É só reparar em como ele joga, como ele tá sempre no espaço certo, joga demais. E o Luiz Henrique, pra mim, é o melhor jogador do futebol brasileiro na atualidade, vai pra cima, é um cara diferente realmente. O Gregory, o Pitbull, o Marlon Freitas, com toda a qualidade dele também, nas bolas cobertas, controla o jogo muito bem. E o sistema defensivo com o Barbosa e com o Bastos é muito bem feito também. Acho que são dois jogadores que entenderam que em muitos momentos eles têm que zagueirar, eles têm que jogar feio, e o Botafogo cresceu dessa forma. O John nem se fala, as laterais também muito bem. Eu acho que o Botafogo eu não diria amplo favorito, mas é o favorito para essa partida contra o São Paulo, tem um time melhor, vai jogar em casa diante dessa torcida que com certeza vai fazer uma festa linda. Então o Botafogo tem tudo para poder passar de fase aí e jogar de igual para igual também no Morumbi. Inclusive, Botafogo e São Paulo protagonizaram um dos grandes jogos desse futebol brasileiro de 2024. Enfim, eu tô muito confiante no Botafogo. Vene, falamos muito do Almada ontem, falamos do Savarino, hoje mais uma vez com toda a razão o Pedrosa destacando esse jogador, mas a gente já falou quase que a temporada toda desde que ele chegou desse jogador, mas eu queria mostrar não só a qualidade dele, mas a vontade de vencer um título, que é esse garoto aqui. Cadê? Olha, esse é o gol do Thiago Almada. Reparem na reação do Luiz Henrique. Olha como ele comemora o gol, é porque essa câmera tá ali. Olha pro Luiz Henrique. Agora, ele tá aqui, o Luiz Henrique, ele não participa do gol, tá? A bola espirra e entra, e ele não vai ser ele não deu passe, ele não marcou o gol, mas olha como ele quer, como ele tá afim de vencer. Reparem no Luiz Henrique, olha a reação, depois que ele comemora aqui, ele desaba no chão. Isso mostra, Vene, a vontade desse garoto. Ele é um menino que internamente ele é muito querido. Eu chamo ele de menino de sorriso. Ele tá sempre com um sorriso no rosto, o Luiz Henrique. E a vontade dele vencer, ela fica latente não só nos jogos, na hora dos gols dele ou do colega dele, como também nas falas dele, sempre nos microfones. Assim, que jogador tem sido pra temporada o Luiz Henrique? Fernandinha, a gente tá pegando o Luiz Henrique como exemplo porque tem uma imagem dele aí, mas eu acho que esse sentimento envolve todos os jogadores do Botafogo, o elenco inteiro, de verdade. E isso chama a atenção de
uma maneira, obviamente, bem positiva. Não é só a qualidade técnica, mas os jogadores a gente vê que eles entram com sangue nos olhos. A verdade é essa, mesmo vencendo a partida, seja o placar de 1-0, 2-0, eles estão sempre buscando mais e mais e mais. Eu acho que também envolve também um pouco o trabalho do técnico Arthur Jorge, que é assim. Ele é assim, a gente vê a todo momento eles na beira do gramado pedindo mais, exigindo mais dos atletas, independentemente do placar. Verdade. A gente está vendo a imagem do Luiz Henrique, o Cris mas esse imagem, sentimento envolve o elenco todo do Botafogo. E eu acredito que deve envolver mais ainda os jogadores que fizeram parte da temporada passada e que continuam em elenco. Eu fico imaginando a vontade de vencer do Marlon Freitas, Você viu a vontade de vencer do Tietê. Perfeito. Porque foram jogadores que viram o título do Campeonato Brasileiro nas mãos e deixaram escapar. Então, obviamente, nessa temporada eles querem dar uma resposta, não só para eles, mas também para o torcedor do Botafogo, que está marcando presença no Newton Santos e fazendo bonitas festas. Nesse jogo mesmo aqui, quando encerra o jogo, o Marlon ia bater ele pega a bola na linha de escanteio, ele abraça a bola também de uma forma bem parecida. E eu acho que com esse sentimento tem que envolver qualquer atleta. Por exemplo, essa é uma grande virtude do Vasco da Gama. Porque a gente vê a vontade de vencer e eles não gostam de perder. Saber perder é uma coisa, gostar de perder é outra. Eu não gosto de atleta que aceita uma derrota facilmente. O Botafogo não aceita a derrota facilmente, o Vasco da Gama não vem aceitando, muito pelo contrário. E, infelizmente, eu vejo isso no Flamengo. Falta essa vontade de vencer e fica um sorrisinho ali depois de perder um jogo. Agora, do próximo compromisso do São Paulo, que é simplesmente com um time que está voando. O Botafogo, grande Botafogo, venceu o fim de semana, líder do Brasileiro, como mandante em 2024. O jogo era o Newton Santos, na próxima quarta-feira, 29 jogos, 21 vitórias, 4 empates, 4 derrotas, aproveitamento 77%. Deixa eu ver, gols marcados 56, 29 seria 58, quase 2 por jogo e menos de um sofrido, né? Quase 2 gols por jogo e menos de um por jogo, gols sofridos pelo Botafogo como mandante. Vamos acionar a Roberta Barroso para começar a falar de Botafogo aqui no Sport Center. Fala, Berta! Tudo bem, Felipe? Beijo para você, para todos os amigos desse Sport Center, também para o Fãs de Esporte. Mais uma semana decisiva para o Botafogo. Nessa quarta-feira encara o São Paulo, partida de ida pelas quartas de final da Conmebol Libertadores no Newton Santos. E o Botafogo chega empolgado, líder do Campeonato Brasileiro, isolado com 53 pontos, melhor ataque da competição com 45 gols marcados e destaque também para Thiago Almada, a maior contratação da história do futebol brasileiro, brilhou na vitória contra o Corinthians sábado pelo Campeonato Brasileiro e os torcedores aí na expectativa para que ele faça mais um jogo com esse desempenho que trouxe muita alegria, a gente pode dizer assim, para os botafoguenses. Foi a 8ª partida dele com a camisa do Botafogo. O técnico Arthur Jorge, suspenso nesse jogo contra o Corinthians pelo 3º cartão amarelo, volta a ficar ali no banco de reservas a comandar a equipe. Ele também terá à disposição Gregori, suspenso nesse jogo do Campeonato Brasileiro. Já o lateral cuiabano segue fora com uma lesão na coxa. Os últimos 3 reforços contratados agora nessa segunda janela foram inscritos para essa fase. O zagueiro Adrielson e os laterais Vitinho e Alex Telles. Expectativa, então, para esse jogo decisivo, mais um partida de ida contra o São Paulo, quarta-feira, no Newton Santos. Felipe, volto com você. Show de bola, Roberta Barroso, que fará parte dessa super cobertura. Como eu falei na abertura do programa, se você ligou a TV agora, a semana de eventos no Rio de Janeiro é insana nessa semana. Fluminense e Galo, Libertadores. Botafogo e São Paulo, Libertadores, Flamengo e Peñarol. Tem Rock in Rio, teve no fim de semana passado, tem no próximo. Tem muita coisa realmente para fazer o Rio 40 graus ficar ainda mais quente nesta semana. Vamos lá, vamos falar do Botafogo. Venceu o Corinthians, mas pensando agora em Libertadores. É um time que eu brinquei outro dia com o Silas fazendo um pós-jogo, inclusive esse contra o Corinthians, que é um time que esse ataque, quando corre, dá medo. Assim, se fosse zagueiro, fala, cara, hoje eu vou ter que correr. É um time muito forte fisicamente e muito rápido. Queria que você falasse como é que você enxerga esse Fogão. E a gente tá falando da melhor atuação do cara que não se encaixa tanto nisso, do Almada, do cara que fisicamente não é
que corrobora, mas assim, de fato, é a marca do Botafogo, um time muito forte fisicamente, mas é o cara técnico. O cara técnico de nível europeu. Sinceramente, poderia perfeitamente estar jogando em uma das grandes ligas. Que bom tê-lo aqui, fazendo a melhor atuação desde que ele chegou. E é até natural, um processo de adaptação. A gente tem que lembrar também que é um cara que jogou os Jogos Olímpicos, então demorou também a entrar no time do Botafogo até se adaptar e conseguiu essa grande atuação justamente antes desse momento decisivo de Libertadores. Então, de fato, é um time muito forte na transição, velocidade, assim como era no ano passado, mas deu um upgrade para essa temporada, tanto de elenco. A gente está falando num momento em que o time, como a Beta acabou de trazer as inscrições, se reforça com 3 caras que podem perfeitamente terminar como titulares, numa defesa que não é problemática, longe disso, mas chegando o Vitinho, chegando o Alex Telles e chegando o Adrielson, são 3 caras que podem perfeitamente virarem titulares rapidamente nessa equipe. Então é um time que ganhou muito no elenco e na proposta de jogo do time do Arthur Jorge, controla muito melhor a posse de bola, então ainda é forte verticalmente, mas consegue também controlar mais posse, esperar o momento certo de acelerar o jogo. Então é um time com muito mais repertório. Hoje, para mim, joga o melhor futebol do Brasil. Também, para mim. E a gente vai falar de um crescimento do Palmeiras, mas assim, com um período de maior lastro ali, com maior espaço para avaliação, é o Botafogo. Tá jogando o melhor futebol do Brasil e com um elenco que te permite olhar para as duas frentes. Tanto para o Brasileiro quanto a Libertadores, mantendo a mesma força. Tem muita coisa pra gente falar nessa segunda-feira, por isso que a gente tá acelerando. A gente vai voltar a falar de Libertadores, vai falar de Brasileirão. Precisamos trazer pra roda o Palmeiras. Ele vem a seguir. O Palmeiras mandou um... É boa nisso, hein? A Roberta é puxado lá quando é Open Food. Times do G8, do Brasileirão em 2024. A posição deles, se a gente considerar apenas o retorno. Com a pontuação do retorno, o Botafogo seria então terceiro colocado, o Palmeiras o segundo e o Fortaleza o terceiro. Inverteria, né? É verdade. Ia ser 1, 2, 3, 3, 2, 1. Isso. O Flamengo seria o 13º, né? No retorno, 13º. O São Paulo, sexto, o Bahia, oitavo. O Cruzeiro estaria na 12ª colocação e o Vasco estaria até uma posição melhor, considerando só o recorte do retorno. A rodada não foi boa, claro, nessa disputa aí pro Flamengo. Pro Fortaleza também não, né? Afunilou. É entre 2, entre 3, entre 4? Como é que vocês estão vendo? Então, ou já tá com essa cara de Botafogo e Palmeiras? Tá com a cara. Ou só de Botafogo? Não, mas a tendência é essa. Não dá para descartar Fortaleza e Flamengo. Não? O Fortaleza, por tudo que demonstra sob o comando do Vojvoda, capaz de conseguir alcançar vários recordes, proezas, e ainda está vivo. Tem a dificuldade de conciliar com a Sul-Americana, que é a prioridade. E no caso do Flamengo, vivo em 3 competições, vai ter esses dilemas, a necessidade do Tite de mobilizar o time, mas sendo o Tite, eu acredito também que não vai largar o Campeonato Brasileiro. Mas a tendência realmente é que a coisa polarize e o Palmeiras ganhou um trunfo, que ali o Botafogo tinha disparado como melhor ataque, até então era o único time com mais de 40 gols, e com essas goleadas em sequência, o Palmeiras marcou 12 gols nos últimos jogos e não sofreu nenhum. O Palmeiras chegou a 43 gols e passou o Botafogo no saldo. Então o Palmeiras hoje tem 4 gols de saldo, a mais que o Botafogo, e num campeonato em que nenhum time desgarrou, não há aquele líder isolado e a coisa está muito parelha, pode ser que a gente tenha um campeonato brasileiro decidido nos critérios de desempate. E ainda tem um confronto direto, Palmeiras e Botafogo no Allianz, na antepenúltima rodada, que pode fazer a diferença. Penúltima, olha. Então, por tudo isso, o Palmeiras está vivíssimo na briga e o Botafogo com atenções divididas com a Libertadores. Então, o Abel sabe que esses detalhes fazem a diferença no Campeonato Brasileiro, e o fato do Palmeiras ter passado o Botafogo no saldo e ter só 3 pontos de diferença, para mim motiva muito o Palmeiras com foco único no Brasileiro. Eu fiz uma pergunta aqui, Mari, no meu Instagram. E a Mari tem visto e tem interagido muito com as minhas redes sociais também. É, Mari? Muito. Isso. Adorado seus posts. Com data PV, inclusive. Obrigado. E aí, olha, nessa enquete, Marra, seguinte, por que o Palmeiras melhorou? Mudanças no time ou time descansado? E deu empate. Tá 48% mudanças no time, 52% por causa do período de descanso. Aonde que você votaria? Quando você fez essa enquete, é certeza que você já tinha uma tese pronta sobre isso. Você achava que seria o quê? E a resposta seria qual? Eu teria 2 vezes também.
Eu acho que as mudanças no time, elas são... Eu acho que mudanças no time. Elas são... Mas a mudança no time sem tempo para treinar adianta pouca coisa. É verdade, né? E são mudanças... Mas vai mudando. Porque assim, A verdade é que o Palmeiras ele já vinha melhorando, né? Não foi depois da eliminação que ele melhorou. Ele já tinha feito um grande jogo contra o Flamengo, certo? Ainda na Copa do Brasil, ele já tinha feito um grande jogo contra o Botafogo. Ele tinha vencido o São Paulo. Acho mais fácil a gente buscar os que o Palmeiras decepcionou mais. Aí a gente vai falar do Flamengo no Maracanã. Fora. E do Botafogo fora também. No primeiro jogo da Libertadores, não? Mas não chega a ser uma decepção horrorosa, né? Acho que a decepção foi o Flamengo, Foi o Flamengo, Então, a gente vai concordar que normalmente a gente fala num Palmeiras em alta com oscilações. Sim. Ou seja, as mudanças, antes também o time tinha oscilação. Tinha, mas era o time ainda com, por exemplo, o Veiga de titular e outros jogadores também. Mas vamos combinar, Então a gente vai voltar no descanso? Eu vou votar 2 vezes, até para dar engajamento. Vamos combinar, bom treinador com tempo para treinar faz a diferença. O Abel é um desses caras que consegue aproveitar bem uma semana livre. A gente precisa também ponderar sobre o Felipe Anderson. O cara começou ali com dificuldade, entendendo o ritmo do futebol brasileiro, passa a ter uma semana e mais tempo, como tinha na Europa, a tendência é que passe a jogar mais. Brilha. O futebol brasileiro é tão maluco que ele ficou 150 jogos sem ser desfalque. E no futebol brasileiro, assim, tratamento médico. Verdade. Exato. Então, agora o Felipe Anderson tem uma realidade mais próxima com a que ele tinha na Europa e, naturalmente, vai desempenhar mais. E com tudo isso encaixado, o Palmeiras nessa nova versão é muito forte. Olha a dinâmica que tem ali na frente. Felipe Anderson, um jogador com capacidade de se movimentar e não ficar só preso na esquerda. Maurício bem, né? Mais dinâmico ainda que o Rafael Veiga. O Estevão nem se fale do lado direito. É um time muito móvel e com uma margem de elenco hoje que o Abel nunca teve. Os caras que voltaram, não são essas estrelas, mas voltaram bem o Richard e o Marcos Rocha mesmo. Porque o Gia, ele precisou naquela necessidade de entrar e já jogar os jogos decisivos, não estava pronto. O Caio Paulista jogando bem nos últimos jogos também, já, né? Mas a gente olhou a classificação aqui ao longo do Sport Center e é óbvio que fica aquela expectativa para entender se teremos o campeonato com tomada e retomada de posição. A gente tem uma tela com os jogos, então, de Botafogo, de Palmeiras, de Fortaleza, para a gente tentar aqui entender esses caminhos. Tirar o Flamengo, mas tudo bem, vai, continua. Não, é só para caber na tela ali. Tá bom. Tá, só... Porque são os 3 primeiros, né? E querendo ou não, ali a gente tá falando de Botafogo. O Flamengo acho que são 8 pontos, né? 8 pro Botafogo. Apesar de ter um jogo a menos ainda. Tem só alguns asteriscos. Me conta. Por exemplo, o Botafogo, ele pega aí o Fluminense entre os 2 jogos da Libertadores. Sim. Tá, então já tem uma dificuldade aí. O Palmeiras é fora com o Vasco. E o Fluminense também tem jogos da Libertadores. Também tem. É verdade. Isso pode... Mas também o Fluminense tem a necessidade de tirar ponto do Botafogo agora. Sim. E os 2 vão decidir fora, né? Na Libertadores. Os 2 decidem O Botafogo vai decidir no Morumbi e o Fluminense decidir na Arena. Então eles têm uma viagem também antes desse jogo. A vantagem do Botafogo é que não precisa viajar pelo Campeonato Brasileiro. Isso. O Palmeiras contra o Vasco não é no Rio, é em Brasília, então é campo neutro. Isso talvez tire um pouco da força do que seria enfrentar o Vasco. Sem certo? dúvida. E acho que outro ponto que é relevante é que o Palmeiras enfrenta o Atlético tá assim, desmobilizado no Brasileiro. Esse jogo vai ser em Campinas? Vai ser em Campinas. Porque se você olhar assim, vai imediatamente, acho que até em uma condição normal, essa sequência imediata do Palmeiras até seria mais difícil. Só que esses fatores tiraram o peso dessa sequência. Red Bull Bragantino, o Palmeiras vai jogar com torcida, vai ter ali também apoio em Bragança. Apesar de achar que o Red Bull Bragantino deu uma acordada pro campeonato, né? Porque já tá ficando numa situação bem perigosa, né? Muito perto da zona de rebaixamento. Mas nessa conversa a gente não tirou o Fortaleza da história, né? Não. Campeonato Brasileiro. Sim, se tivesse vencido o último jogo, seria proibido tirar. Claro. O problema é que teve uma sequência de 2 jogos, né? Fora de casa e que pontuou muito pouco. Né? 3 jogos fora de casa em que não conseguiu vencer. Um ponto. Mas tem um ponto em comum entre os 2, Botafogo e Palmeiras, que é o fato
de dois times muito coletivos e com elenco à disposição estarem nessa briga. Porque essa é a diferença para o Fortaleza. O Fortaleza não tem um elenco com a fartura de opções que tem Arthur Jorge e Abel em Botafogo e Palmeiras. E só mais uma coisa, Mário. O Palmeiras, ele enfrenta os dois, eles se enfrentam, só que o Palmeiras recebe os dois. Pode ser uma vantagem. Isso de ser na penúltima rodada é doideira, tá? Ô Vlad, eu sei que você tá já na cobertura aquecendo também para a Sul-Americana, porque é isso, querendo ou não, o Fortaleza ele tá brigando pelo título do Campeonato Brasileiro, mas segue com seu compromisso no meio de semana, pensando na Sul-Americana, um jogo contra o Corinthians. É isso, o próprio Vojvoda falou na entrevista coletiva, depois do jogo contra o Atlético Paranaense, que a prioridade é a Sul-Americana. O Campeonato Brasileiro, ele pretende ficar em boas posições. O Fortaleza, que já chegou a liderar o Campeonato Brasileiro, depois caiu para a terceira posição. São 3 jogos sem vitórias, com 2 derrotas e um empate. Os 3 jogos fora de casa, como o Breiler mesmo pontuou. Em compensação, em casa, são 13 vitórias seguidas aqui no Castelão. O Vojvoda, que teve muitos desfalques na partida contra o Atlético Paranaense, também poupou alguns jogadores justamente visando esse jogo contra o Corinthians, que é a prioridade do Fortaleza na temporada, justamente uma chance maior de ser campeão. O Fortaleza que enfrenta no final de semana o Bahia, no sábado aqui mesmo na Arena Castelão, e a gente vai ver como que vai ser essa questão, porque depois de um duelo difícil contra o Corinthians, tem depois o Bahia e depois o Corinthians de novo. Então, provavelmente, no final de semana, o Vojvoda deve rodar mais um pouco o elenco para poder conseguir exatamente ter um pouco mais de espaço e pernas para se manter ao final da temporada. Porque, como o Breiler mesmo falou, não tem um cobertor tão largo, tão grande quanto os outros times que estão disputando o título do Campeonato Brasileiro, Mari. Não tem esse deslocamento, né, nessa semana, né? O jogo em casa e depois o jogo contra o Bahia no Castelão. É genial, gente. O quê? Mas ele é genial. Ele faz as mudanças no meio campo sem a gente perceber. Sim, ele, às vezes, do primeiro para o segundo tempo, ele muda 2 volantes e muda a característica, né? É Pedro Augusto, é Hércules, é Zé Wellison, é Lucas Sacha. Os caras estão entrando e saindo na nossa frente, assim. E ele vai descansando e conseguindo. Nessa disputa, a gente tem destacado a condição física do Botafogo. Nesse momento, é uma condição que permite o Botafogo jogar 100% toda essa sequência de Libertadores e de Brasileiro? Acredito que o Arthur Jorge não vai negociar com isso. E até pelo discurso, parece que ele vai se espelhar muito no que fez o Jorge Jesus no Flamengo em 2019. Sempre que puder e com jogadores que estiverem à disposição, ele vai colocar a força máxima. E o Botafogo hoje, com essa encorpada de elenco que deu, entendeu a necessidade. Precisa ter um elenco mais profundo, um elenco com mais opções. E o principal, nesse ótimo elenco que o Botafogo montou, não é um time que tem um grande protagonista. Nossa, Luiz Henrique Almada, grandes contratações. Almada fez o melhor jogo dele contra o Corinthians no fim de semana, mas não são as estrelas do time e também o Botafogo não tem um artilheiro. O Tiquinho Soares, embora tenha 4 gols no campeonato, o Luiz Henrique tenha chegado a 5, Savarino também tem 4 gols, Igor Jesus sendo importantes, não tem um cara disparado na artilharia e é o melhor ataque da competição. Então é um time muito democrático nessa distribuição de gols e, ao mesmo tempo, muito coletivo. O Arthur Jorge já conseguiu aproximar o Botafogo do que tem o Palmeiras. Então é isso, pessoal. O Botafogo está com quase todos os ingressos esgotados. Eu, sinceramente, acho uma vergonha não ter esgotado o ingresso ainda. Ah, mas por que isso? Ah, mas por que aquilo? Quando quer, você vai lá e esgota. O Botafogo teria que já estar hoje, véspera do jogo, com os ingressos esgotados e gente querendo caçando ingresso para comprar, sem ter. O Botafogo tem que se habituar, a torcida do Botafogo se habituar a lotar o Engenhão, lotar o Newton. Como é que vocês querem pedir? A aproximação da arquibancada do gramado, expandir ali, botar a tubular atrás da norte e da sul, isso aqui lá, coisas muito caras, se vocês não conseguem lotar o estádio com 40 mil ingressos. Então, isso é uma cobrança que eu tenho feito. O Botafogo, quando a gente era pobre e tinha times ruins lá atrás, para não cair, cobravam sempre também que lotasse o estádio e falavam, pô, com esse time, lotar estádio, pô, fala sério, time horrível. Quando o time for bom, brigar por título, eu vou lotar. Estão brigando por título aí. E aí, cadê a lotação? Então vamos parar com essa frescura, vamos parar de desculpinha. Quando a torcida do Botafogo quer, ela lota, de madrugada ela lota o estádio. Então vamos pra cima, temos que encher esse estádio. Vai esgotar entre hoje e amanhã, com certeza, mas já era pra estar esgotado. Botafogo, na minha opinião, eu concordo com a Fernandinha Maia, eu iria com John, Vitinho, Bastos, Barbosa, Teles, o contra-litoral, o jogo aguenta jogar,
Ele aguenta, ele fica. Quando ele cansar, ele sai. Marlon, Gregory, Almada, Luiz Henrique, Savarino e Igor Jesus. É o melhor Botafogo que nós podemos ter hoje, com um banco estrelado. Marçal no banco, Matheus Ponte no banco, Adrielson no banco. Aí tem Alan, Danilo Barbosa, Tietê, tem o Romero, tem o Carlos Alberto, Matheus Martins, Tiquinho. Uma chuva de jogadores de qualidade no banco de reservas para entrar e manter o nível, manter a pegada no segundo tempo. E temos que manter o foco 100% do tempo, evitar ao máximo levar gol, porque o Botafogo está levando gol quase todo jogo. Então, evitar levar gols, porque fazer gol a gente faz aos montes. Se a gente parar de levar tanto gol assim, a gente deslancha e ganha aí. Quem quiser que venha pela frente, a gente ganha. E temos grandes chances de ganhar os 2 títulos, cara. Tenho fé que esse ano vai pintar aí a Libertadores e o Brasileirão. Fico por aqui. Curta, comente, compartilhe, se inscreva no canal e ative o sininho para receber avisos de cada conteúdo que pingar aqui no nosso canal Notícias do Fogão. Tô meio entupido aqui, tô meio resfriado. Espero que vocês me desculpem aí pela dicção horrível. É meio fanha. Mas vamos pra cima. É isso aí, até o próximo vídeo. Valeu!